Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E como nessa semana não se fala em outra coisa no seu comeback da Adele, vamos aqui fazer um aquecimento enquanto ainda aguardamos o lançamento de Easy No Me, que chega nesta sexta-feira, 15 de outubro. Ao longo dos seus quase 15 anos de carreira, a Adele fez bem poucos comebacks, são apenas 3 álbuns de estúdio no currículo da britânica, mas aqui bem vale aquele ditado de antes qualidade do que quantidade. Na indústria da música é bem raro alguém conseguir tomar as rédeas da sua própria carreira a partir do momento em que ela atinge aquele auge. Todo artista tem um verdadeiro universo de pessoas por trás dele, com gravadoras, empresários, marcas e uma infinidade de outras coisas. Existe também aquela coisinha chamada timing, que se você não aproveita aquele momento de boom para consolidar o seu nome, talvez acabe ficando para trás, o público esqueça e quando você retorna, uma outra pessoa já está ali no seu lugar, vamos dizer assim. Mas desde 2007, quando o seu primeiro single, Hometown Glory, foi lançado, para outubro de 2021, quando o carro-chefe do seu quarto álbum de estúdio chega ao mercado, é bem claro que a Adele não precisou seguir nenhuma cartilha da indústria para chegar nesse momento, sendo provavelmente a única artista que faz o mundo inteiro parar para acompanhar o seu retorno. E isso não só entre o público em geral, mas também como até entre os seus colegas de profissão, já que desde o Trend 5, quando você vê ali a galera evitando uma data, adiantando o lançamento ou jogando para muito depois, você já sabe, é a Adele que tá chegando e ela tá vindo para arrasar. Respeitada pelo público, respeitada na indústria, respeitada pelos seus chefes que dão carta branca para que ela só lance algo quando ela quiser e como ela quiser, livre de polêmicas complexas, a plenitude com que a Adele conseguiu conciliar a sua vida pessoal com a carreira extremamente bem-sucedida é certamente o sonho de qualquer artista, mas como que ela atingiu esse status quase que inédito nos dias de hoje? Óbvio que há vários pontos que trouxeram a Adele para esse lugar incrível em que ela se encontra agora, mas para o vídeo de hoje eu separei aqui 10 grandes momentos que foram aí pequenas viradas de chave para ela ao longo dos anos e que tornaram ela essa elite que todo mundo ama. Quer dizer, né? Ninguém vai ser capaz nunca de agradar toda a população mundial, mas a parcela que, por algum motivo, tem algo contra a Adele é tão pequena que nem chega a fazer barulho. Antes da gente começar então, só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e vamos lá! No Reino Unido, a Adele sempre teve as portas abertas antes mesmo do lançamento do seu primeiro álbum. Com apenas uma música lançada na época, em dezembro de 2007, a Adele foi anunciada como uma grande aposta da BBC no prêmio Sound Off, e logo na sequência do lançamento do 19 veio uma outra chuva de indicações e prêmios no seu país natal, como o Brit Awards e o Mercury Prize. No entanto, se a gente pode pontuar uma data específica em que a Adele começou a se tornar uma estrela internacionalmente reconhecida, esse dia foi provavelmente 18 de outubro de 2008. Até esse dia, Adele era um nome relativamente desconhecido fora do Reino Unido. Amy Winehouse, Duffy, Leona Lewis, Natasha Bedingfield, Lily Allen também eram as cantoras britânicas mais em alta no mundo naquele momento, mas graças a uma coincidência de agenda, uma grande parcela de público passou a ter contato com o trabalho dela a partir daí. No pique das eleições norte-americanas, que ia rolar na época, o programa Saturday Night Live bateu recorde de audiência ao anunciar uma paródia da ex-governadora do Alasca, Sarah Palin, interpretada por Tina Fey. Foram mais de 17 milhões de espectadores que o quinto episódio da 34ª temporada do programa atraiu. E por tabela, a atração musical do programa naquele dia era ninguém mais ninguém menos que Adele, que em sua participação cantou as músicas Cold Shoulder e Chasing Pavements. Essa foi uma performance essencial para que a carreira da Adele tomasse ali o primeiro impulso mundial. O 19 já havia sido lançado 4 meses antes daquele dia, mas só depois que ele atingiu o primeiro lugar no iTunes do país. E lembrando que em 2008 essa era ainda a principal plataforma da época. E na atualização seguinte, após a sua apresentação, Chasing Pavements alcançou o 21º lugar no Billboard Hot 100 e o 19 o 4º lugar na parada de álbuns. Gostando ou não, a parada dos Estados Unidos tem aí uma grande influência no resto do mundo, e após esses resultados, não só os norte-americanos, mas como também uma grande parcela no resto do mundo, passou a conhecer a Adele. Sarah Palin was the biggest celebrity in the United States. Because Sarah Palin was on that particular show, Saturday Night Live had their best ratings in 14 years. Something like 70 million people tuned in to watch. And all of those people saw Adele, who sang in the musical portion of that show. Now, this would have been booked months and months before. She couldn't have known she was going to be on the same night as the U.S. vice presidential candidate Sarah Palin. It couldn't have been a better springboard to fame for Adele. Next day, after singing Chasing Pavements and Cold Shoulder on the show, her album 19 topped the iTunes chart and Adele was a worldwide star.
Uma outra data específica que se tornou bem emblemática na trajetória de Adele foi o dia 15 de fevereiro de 2011, quando ela fez aquela icônica performance de Someone Like You no Brit Awards. Previamente, a música havia sido lançada 3 semanas antes do evento no Reino Unido, e uma curiosidade é que até aquele momento ela não tinha sido assim muito bem recebida pela galera de lá. Estreou em 36 na parada britânica, depois foi para 33 na semana seguinte, na terceira semana já havia caído para 47º, mas no meio desse caminho veio a performance no Brits, que abriu passagem e levou a música direto para o primeiro lugar. Posição essa que ela segurou por 5 semanas, e ao final de 2011 se tornou o single mais vendido do país. Acompanhada apenas de um piano, Adele emocionou a todos e foi aplaudida de pé por toda a arena onde o evento estava sendo sediado. O stand ovation não é algo que os britânicos costumam fazer apenas por educação. Basta ver em qualquer outra performance do Brits que vocês vão notar que todo mundo aplaude, mas apenas sentado mesmo. Mas o impacto que a Adele causou com essa apresentação justificou todo mundo se levantar para ela. Olhando de hoje, uma década depois, parece que tudo aconteceu de forma muito rápida para ela, né? Parece que tudo foi muito instantâneo para Adele. Mas se no Reino Unido a performance do Brits foi a única coisa que ela precisou para transformar Someone Like You no maior hit do ano no país, nos Estados Unidos, onde a música também ficou em primeiro lugar por 5 semanas, a performance que impulsionou ela nos charts foi a do VMAs daquele ano, que só foi acontecer no final de agosto. Logo que a música foi lançada em janeiro, ela alcançou a posição de número 65 no Hot 100, mas na semana seguinte já tinha saído da parada, e só em setembro, na primeira atualização após o VMAs, e também coincidindo com o lançamento dela nas rádios do país, foi que ela retornou ali com força total, alcançando a 19ª posição, mas já na semana seguinte, reinando em número 1. Eu sei que vocês devem lembrar que ali em 2011 foi o auge do pop eletrônico no mainstream. A gente tinha Rihanna com I Found Love, Lady Gaga com Born This Way, Party Rock Anthem foi uma outra febre também, e até mesmo se a gente voltar um pouquinho, né, ali por 2009, 2010, a gente tinha o Black Eyed Peas com Era The End, hits pontuais como Like a J6, que fizeram ali muito sucesso também. Mas, no meio de tudo isso, a gente tinha essa exceção, que era a Adele. E o que justificava isso? Esse é um ponto que eu acho que pode ser resumido nas palavras que o James Corden falou logo após a performance dela no Brits e que eu acho que se aplica à carreira, ao repertório dela como um todo. Wow, wasn't that amazing? You can have all the dances, the pyrotechnics, laser shows you want, but if you sound like that, all you need is a piano. Incredible. Um fato curioso sobre a carreira da Adele é que até esse momento, todas as eras dela foram reconhecidas no Grammy com pelo menos mais de uma vitória. Apesar da era 19 ter sido a mais modesta em números e prêmios, o êxito e frescor do álbum rendeu a ela em 2009 as vitórias nas categorias Artista Revelação e Melhor Gravação Pop Feminina. E a partir da edição de 2012, o aproveitamento dela na premiação, cara, é algo que até assusta, pois ela simplesmente ganhou todas as categorias na qual ela foi indicada. Pelo lançamento do 21, em 2012, Adele foi indicada aos Grammys de Gravação do Ano, Música do Ano e Melhor Clipe por Roll in the Deep, Melhor Gravação Pop Solo por Someone Like You, Melhor Álbum Pop e Álbum do Ano, vencendo em simplesmente todas elas. Deixando até uma pontinha para 2013, quando a versão ao vivo de Set Fire to the Rain foi novamente indicada em Melhor Gravação Pop Solo, e levando esse prêmio por 2 anos consecutivos. Em 2014, Skyfall foi indicada como melhor música para uma mídia visual, vencendo essa categoria também. E em 2017, eu acho que a gente nem precisa falar nada, né, porque essa edição tá aí mais fresca na memória da maioria. Mas só para constar, com Hello e o 25 in C, Adele venceu os prêmios de melhor gravação pop solo, música e gravação do ano, além de melhor álbum pop e, mais uma vez, o maior da noite, álbum do ano. Desde 2012 que a Adele não sabe o que é perder uma indicação ao Grammy, mas isso também não significa que ela mesma concorde com todo esse favoritismo, né, que se criou em torno dela na premiação, já que até mesmo em suas entrevistas mais recentes, promovendo esse novo comeback, ela ainda continua afirmando que, para ela, quem deveria ter ganhado o prêmio de álbum do ano em 2017 era Beyoncé com Lemonade. Mas só aproveitando esse gancho pra gente puxar um outro ponto bem marcante para ela, é que como Skyfall, além do Grammy, também venceu o Oscar e o Globo de Ouro, pra Adele ser uma artista com igote, agora tá faltando apenas um Emmy e um Tony Awards. Não sei se algum dia ela vai investir em algo pra TV ou pro teatro pra concorrer a essas premiações e poder contemplar esse ciclo, mas é algo que talvez a gente possa esperar em um futuro. Todo mundo sabe que a Adele é extremamente querida no Reino Unido e que por lá ela tem um grande apoio do público em seu país de origem,
Mas um outro fato curioso sobre como a sua carreira se moldou é que, olhando como cada um de seus lançamentos foram recebidos, Adele tem mais singles número 1 nos Estados Unidos do que propriamente no seu país. Enquanto no Reino Unido apenas 2 músicas da Adele chegaram ao primeiro lugar nos charts, no caso Hello e Someone Like You, nos Estados Unidos, além dessas duas, ela também chegou ao topo com Rolling the Deep e Set Fire to the Rain. É claro que a Adele tem vários recordes nesses dois mercados e alguns deles nem dá pra gente colocar assim em comparação, né? Porque o número total de pessoas dos Estados Unidos vai sempre cobrir o número total de pessoas do Reino Unido. Afinal, aqui a gente está falando de um país com quase 330 milhões de pessoas contra um que tem pouco mais de 67 milhões. Mas esse de singles número 1, eu acho que dá até pra gente colocar em pauta, porque ele não depende tanto assim do número total de pessoas, mas do desempenho individual de cada música em cada um desses mercados. Deu pra entender? Pois bem, outras grandes conquistas que tornaram a Adele essa potência da música estão diretamente ligadas à longevidade com que o seu trabalho teve com o público e que, com exceção do 25, né, que já chegou aí derrubando tudo, foi tudo sendo ali, ó, construída aos poucos. Nenhum single dos 2 primeiros álbuns dela saiu como hit instantâneo, apesar de que com o tempo vários deles se tornaram icônicos e marcaram todo aquele período. Isso meio que impulsionou para que o 21, por exemplo, marcasse presença na parada de álbuns dos Estados Unidos por 450 semanas, desde o seu lançamento até 2020, sendo que desse período foram quase 7 anos consecutivos sem nunca deixar a Billboard 200. Na atualização mais recente que eu encontrei, o segundo álbum de estúdio da Adele já havia passado da casa de 31 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, o que deu a ele o título de álbum mais vendido da década passada, e quase aí igualando, né, aqueles números atmosféricos dos anos 90, naquela época em que mal se existia download, né, e até CD pirata era difícil de encontrar. Quando Hello e o 25 foram lançados, recordes que a gente nem imaginava mais que fossem possíveis de ser alcançados foram novamente superados, sendo provavelmente o maior deles o de maior vendagem por um álbum em sua semana de estreia, com mais de 3 milhões e 300 mil cópias vendidas em apenas 7 dias, somente nos Estados Unidos. Previamente, o recorde pertencia ao NSYNC, que no ano 2000 tinha vendido pouco mais de 2 milhões e 400 mil cópias do disco No Strings Attached, mas além de superar uma marca que havia sido batido lá nos anos áureos das vendas de disco, em uma época onde qualquer um tem acesso à música facilmente pela internet, 25 se tornou o único álbum da história a vender mais de 3 milhões de cópias em sua semana de lançamento. Não é nenhum tipo de coisa que a gente possa dizer que é pra poucos, né? Pra apenas uma pessoa. E sabe o que é mais engraçado? É que tudo isso poderia tornar a Adele a pessoa mais inacessível do mundo. Se ela quisesse, ela não precisava falar com ninguém. Mas é justamente o contrário. Nenhum desses números parece subir a cabeça dela e tudo que ela faz soa muito genuíno. Ela pode até não ser a pessoa mais presente em redes sociais ou até mesmo em capas de revistas e tabloides, mas quando ela aparece lá, fazendo um rap da Nicki Minaj no Carpool Karaoke, fazendo uma pegadinha com suas covers em um programa de TV, cantando na cerimônia de casamento de uma amiga, ou até mesmo, né, priorizando o crescimento do seu filho ao invés de ficar sempre presente no show business, a gente percebe, né, que ela conseguiu criar um ótimo equilíbrio entre ser uma das maiores cantoras do mundo, ao mesmo tempo que manter as experiências de uma vida normal, vamos dizer assim, né? Normal no nível que ela consegue ter, e que você até gostaria de ser amigo dela. Muitos artistas a gente até admira o trabalho, admira a pessoa, mas é até um pouco difícil imaginar como seria ali um rolê com ele. Mas quem aí que não gostaria de fazer uma disputa de quem vira o shot de tequila primeiro ou cair no chão da balada com a Adele, sabe? A gente sabe que a mídia não é fácil pra muitos que estão nela, mas cara, ainda bem que, pelo menos no caso da Adele, até mesmo pela forma como ela guiou os passos dela, né? Foi uma pessoa que eles nunca conseguiram derrubar. Vocês vão dar stream em Easy No Me essa sexta-feira? Quais outros momentos da carreira da Adele vocês consideram assim um marco? Falem aí nos comentários, porque como eu falei aqui a gente trouxe apenas 10, mas tem aí muitos. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.